Aleluia, Jesus. Aleluia. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Tu és santo, Pai. Tu és santo, Senhor. Com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revela. Vamos lá. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus, meu Rei. Oh, glória, paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Amém, amados. Glória a Deus. Estão me vendo sozinho aqui, mas não ficarei sozinho. Logo, logo, minha amada está aqui ao meu lado, juntamente comigo, para engrandecermos o nome do Senhor, em nome de Jesus. Ele tem feito grandes coisas por nós e nós nos alegramos no Senhor. Ainda que as situações, às vezes, se mostrem contrárias, ainda que situações se levantem, ainda que os nossos pensamentos, ainda que venha coisas negativas nos nossos pensamentos, aleluia, realmente acontece, porque as promessas que Ele tem para as nossas vidas realmente acontecem sobre as nossas vidas. Ele não é homem para mentir, não é filho do homem para se arrepender daquilo que ele fala. E a palavra de Deus garante para todos nós que nós seremos vitoriosos em Cristo Jesus. E é isso que traz o refrigério ao nosso coração. Nós vemos muitas coisas acontecendo, famílias desesperadas, mas esse é um momento em que nós estamos aqui para buscar o Senhor, para buscar Deus, mesmo na distância, cada um no seu lar, cada um fazendo uma coisa, de repente, ó a Severina aí, a paz do Senhor Jesus, linda, cada um fazendo uma coisa dentro do lar, mas é importante esse momento como família nós buscarmos ao Senhor. E quando eu falo de família, Kiko, a paz do Senhor Jesus. E quando eu falo de família, não tem como nós não lembrarmos do culto de ontem, que o Rafa e a Morgana, o Bruno, o Pardal e a Sâmia estiveram ontem fazendo uma live de ontem. Foi um culto maravilhoso, da família, e falando aí o papel da mulher, falando do papel do homem, o testemunho maravilhoso, dos pais. Foi muito bom, muito bom. Eu creio que cada um, a paz do Senhor Jesus, Marcele, glória a Deus, saudade de todo mundo, oh meu Deus, que saudade, logo, logo estaremos juntos, para a glória de Deus, logo, logo estaremos juntos. Ao vivo, Hoje nós estamos aqui ao vivo, mas online ainda. A paz do Senhor Jesus, Hermonites, aí a Camila aí. Por enquanto nós estamos aqui online. E enquanto estamos online aqui, o Senhor ele vai acrescentando a nossa fé através da palavra dele. A palavra dele é genuína, a palavra dele é verdadeira. E quem passa por esse canal e para nesse canal aqui, por quê? Porque vê a palavra de Deus e acredita na palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, na própria palavra está escrito que a palavra de Deus, ela foi escrita por homens, sim, por homens, porém inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então, esse livro aqui, que ficou perdido,
E aí foi juntado uma biblioteca de livro dentro de um livro, né? Isso aqui, a palavra de Deus, é a Bíblia. É uma junção de vários livros. A palavra de Deus, ela não se contradiz, né? Mas muitos livros se perderam, mas a palavra de Deus, ela continua aí, firme, fiel, verdadeira, se renovando a cada dia sobre as nossas vidas. A palavra do Senhor, ela se renova sobre as nossas vidas, porque quando nós lemos um versículo, olha só, eu leio esse versículo que eu vou ler agora, que está no livro de Isaías 55, o verso 6, fala assim: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por ele enquanto está perto. Quantas vezes, que bênção, glória a Deus, Maria Suzete, quantas vezes você já não ouviu esse versículo? Só que hoje nós entendemos, nós ouvimos esse versículo e nós trazemos para a realidade da nossa vida hoje. O que é que o Senhor quer falar comigo? Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Então, enquanto o Senhor está perto, enquanto nós temos fôlego de vida, enquanto nós estamos aqui, né? Então, vamos buscar ao Senhor enquanto é possível achá-lo, enquanto Ele está perto, porque haverá um momento em que Ele não estará mais perto aqui. Haverá um momento, imagina o caos que não será quando o Senhor, quando o Espírito Santo de Deus se retirar dessa terra aqui e deixar essa terra pelos homens, para os homens mesmo dominar, os homens mesmo fazer do jeito dele. Imagina essa terra sem a direção de Deus, sem a direção da palavra do Senhor. Hoje nós somos milhares e milhares de servos do Senhor, confiando na palavra de Deus, orando o tempo todo, confiando que nós temos uma terra que não vai ser destruída, um paraíso que não vai ser destruído. Nós temos milhares e milhares de pessoas confiando, e milhares de servos de Deus que morreram confiando. Mas um dia nós nos encontraremos lá nas regiões celestiais. Essa é a vitória que foi garantida na cruz do Calvário pelas nossas vidas. Cristo, ele morreu a favor da minha e a favor da sua vida. Amém, amados? E é por isso que nós paramos nesse canal, é por isso que nós estamos aqui assistindo a palavra do Senhor, na sua casa ou através do seu celular, enfim, ou assistindo depois que concluir a live também, porque essa live ela continua no ar através do YouTube também. Então é bênção para as nossas vidas, e nós, eu e você, como filhos de Deus, nós devemos divulgar aquilo que nós recebemos. Nós recebemos do Senhor sobre as nossas vidas. Se recebemos do Senhor sobre as nossas vidas, então aquilo que foi bom para você, não foi bom para você? Foi lindo, maravilhoso, não foi? Lembra da sua vida como era e lembra da sua vida como está hoje. Então, você não gostaria que outras pessoas tivessem também essa mesma alegria, essa mesma felicidade diante de Deus? Então você é um canal para poder alcançar outras vidas também. Como que eu alcanço, pastor? Eu alcanço falando, eu alcanço ligando, eu alcanço enviando uma mensagem, eu alcanço enviando o link da live, eu alcanço. Hoje tem várias formas de nós falarmos da palavra do Senhor para outras vidas. Tem várias maneiras. Eu posso rechear o meu Facebook de palavras de Deus, eu posso rechear de palavras de fé, tem várias formas de nós alcançarmos. Então você é instrumento. Aquilo que você recebeu do Senhor, a palavra do Senhor ainda diz também que nós recebemos de graça, e de graça nós vamos passar para outras pessoas. De graça, nós recebemos de graça de Deus. Então, de graça, outras pessoas vão ouvir em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Glória a Deus. Glória a Deus.
Mais uma semana está se encerrando. Encerrando não, na verdade está iniciando, né? Uma nova semana hoje. É o primeiro dia da semana hoje. E no primeiro dia da semana, você está aqui ouvindo a palavra de Deus. Vai ouvir de novo a palavra de Deus. A pastora Simone vai estar trazendo uma mensagem para as nossas vidas aqui nessa noite. E é uma palavra assim, de ânimo, para a gente ter esse alimento para nós ficarmos firmes durante essa semana também, né? E nós precisamos, assim como nós fizemos, você não fez algumas refeições hoje durante o dia? E foi bom, né? Foi tudo legal, as refeições que você fez, e você está saciado ou está fazendo essa refeição de repente nesse momento com a sua família, a refeição física, eu estou falando janta, mas de repente, e você alimentou o seu corpo. Então, da mesma forma que você alimentou o seu corpo, você vai alimentar agora o seu espírito através dessa live, em nome do Senhor Jesus. Eu solicitei, enviei na verdade no grupo da igreja CCA, e eu peço a vocês também que coloquem já os pedidos de oração, aqui para nós fazermos um clamor ao Senhor. O pessoal da intercessão está assistindo também, e quando você coloca o seu pedido de oração aqui, não é somente aqui que nós estamos orando. Quando você coloca o seu pedido de oração aqui, os intercessores, as pessoas que viram os pedidos, eles continuam orando ao Senhor e clamando ao Senhor pelos pedidos de orações. Então, coloque aí o seu pedido de oração. Nós temos aí a Alice, a filha da nossa irmã Elaine, que está ainda no hospital. Precisamos orar muito por ela, porque ela está com água na cabeça, né? Ela nasceu com peso muito baixo, com peso de, acho que é menos de 1,8 kg ou menos, e ficou no hospital para poder ganhar peso. Tá linda a menina, eu passei nos grupos aí, mas ela tá com 2,70 kg hoje, e tem as fotos. Linda menina, linda Alice, mas precisa muito das nossas orações, para que o Senhor venha fazer um milagre na vida dela, em nome do Senhor Jesus. Oração pela vida da Elaine também, porque ela todos os dias está indo para o hospital. Oração pelo esposo também, o esposo da Elaine, o Jefferson, ele está na casa de recuperação, super ansioso na casa de recuperação também. Ore ao Senhor para que ele continue também lá na casa de recuperação. A Iris, pastora Iris, também está pedindo oração aí pelo bebê Juan, sobrinho da Gabi e do Naldo. Vamos estar orando sim, em nome do Senhor Jesus. Tem mais pedidos de orações aí, amados? Tem mais uma outra, uma conhecida da irmã Beth, Elizabeth também, que também parece que saiu do coma. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no grupo da igreja, que o pessoal colocou alguns pedidos aqui também, né? Aqui, amém, começou tal. É isso. Aí a Adriana, a Adri que está assistindo aí, ela falou assim que o filho dela também passou pelo mesmo probleminha que a Alice. E aí ela passou a foto do Luan aí, ó, do Luan não, do filho dela aqui, lindo. Eu esqueci o nome do seu filho, Dri, me perdoa. Léo, é o Léo. Então tá lindão aqui, ó, e ele passou pelo mesmo probleminha e hoje tá aí super, né? Então o Senhor guardou e vai guardar a vida da Alice também, em nome do Senhor Jesus. Aí tá aqui o Vinícius também pedindo oração pela mãe. Amanhã vamos saber da notícia. Que notícia, amado? Coloca aí qual que é a notícia. Ela fez alguns exames, né? Vamos estar orando pela vida da irmã Angélica, em nome do Senhor Jesus.
pela vida do esposo da Inajá, ele se encontra encarcerado, vamos orar pela vida dele também, em nome do Senhor Jesus. O Alexandre pede oração pela irmã Márcia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e pede oração pelo pai dela também, oração pela vida da Neuza, Dona Luísa, Pastor Jorge, por todos os pastores, uma amiga da Adriana Maruti que está grávida depois de 2 abortos, também vamos clamar ao Senhor por essa vida também, em nome do Senhor Jesus, pela vida do Leonardo, em nome do Senhor Jesus, pela avó Raimunda também, pela sogra, a senhora Silvia, amém, glória a Deus. O Vinão está problemas com as veias nas pernas, deve ser nas pernas, né? Com as veias nas pernas, varizes, deve ser alguma coisa assim que o Alexandre está falando aí, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar ao Senhor, sim, em nome de Jesus Cristo. Ele pode fazer, Ele pode mudar. A fé, se puderem colocar também o Moura, anda tendo crises de ansiedade também, amém. Vamos orar pela vida do seu amado esposo também, Dri, em nome do Senhor Jesus, para que o Senhor vá de encontro a essa ansiedade dele, em nome de Jesus. A palavra de Deus fala para nós lançarmos a ansiedade aonde, amados? Lançarmos sobre o Senhor, né? E descansarmos. A gente tem falado algumas vezes aí sobre o Salmos 37, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, amados. Confia nele. Ao vivo também e pela ADEF, que é apoio ao dependente e à família. A paz do Senhor Jesus, irmã Lenice, glória a Deus. Então vamos fazer essa oração então, por esses pedidos agora, amados. Vamos orar já em nome do Senhor Jesus, para que o Senhor vá de encontro já. E aí durante a live, se você quiser também, se as pessoas quiserem continuar colocando aí os seus pedidos de oração também, a Neuza, já coloquei seu nome aí, Neuza, para nós orarmos ao Senhor, para que o Senhor te alcance em nome do Senhor Jesus. E aí durante você vai colocando os seus pedidos, continua colocando, porque aí os irmãos olham e continuam intercedendo aí também, em nome do Senhor Jesus. Então eu gostaria que você aí na sua casa, eu sei que quando a gente está assistindo live, a gente se ocupa, assiste live, mas acaba se ocupando com algumas coisas também. Mas esse momento é o seu culto ao Senhor. Então, pare de fazer o que você está fazendo agora e nesse momento vamos orar juntamente em nome do Senhor Jesus. O Senhor fala que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali ele estaria, né? Eu estou aqui junto com você, eu estou aqui junto com essas 23 pessoas agora, e nós vamos clamar ao Senhor, para que o Senhor vá de encontro esses pedidos de orações, em nome do Senhor Jesus. Haverá alguma coisa impossível para mim, diz o Senhor? Nada, não há, irmãos, não há nada impossível para o Senhor, tudo Ele pode fazer. No nome de Jesus há poder. No nome de Jesus há poder. E nós vamos orar ao Senhor para que todas essas vidas sejam alcançadas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Papai de amor, eu estou, Deus, reunido aqui nesse momento, Senhor amado, juntamente com os meus irmãos, para clamar a Ti, Senhor, a vida da Salete também aqui, que a Elizabeth colocou, em nome do Senhor Jesus Cristo, Papai de amor, nós estamos aqui reunidos no Seu nome e pedimos a Ti, Senhor, alcança, Senhor, cada vida, Senhor, cada pedido, Senhor amado, de oração, Senhor. Pai, nós cremos em Ti, nós cremos que o Senhor veio a esse mundo, o Senhor morreu, o Senhor ressuscitou, Pai, e o Senhor está ao lado do Pai, de onde o Senhor, como advogado, Deus,
Intercede por nós, Senhor, e ainda o Senhor não nos deixou órfãos, Senhor amados, mas enviou o seu doce Espírito Santo Consolador para nos consolar em todo o tempo, Senhor. Então, sobre as nossas vidas, Deus, não há depressão, sobre as nossas vidas não há angústia, Senhor, sobre as nossas vidas não há ansiedade, Senhor, porque, Senhor amado, o Senhor levou sobre si, Senhor amado, todos os nossos pecados, todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. O seu nome, Deus, o seu nome está acima, Deus, de qualquer nome. Então, qualquer que seja o nome de enfermidade, o seu nome está acima de todas essas enfermidades. O seu nome está acima de câncer, o seu nome está acima de hidrocefalia, que é o que a Alice está no hospital. O seu nome está acima, Deus, de todas as coisas, Pai. O seu nome, Deus, está acima de varizes. O seu nome está acima de dores nas costas, Senhor. O seu nome está acima, Deus, de todas as coisas, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é no seu nome que nós oramos, Senhor. Vá de encontro, Senhor amado, esses pedidos de oração, Senhor. É o seu nome, Deus, que vai ser glorificado e exaltado, Pai. Pai, esses pedidos de orações foram colocados aqui, não é, Senhor, para nós olharmos, Senhor amado, e falarmos simplesmente, lançarmos palavra ao vento. Não, Senhor. Nós cremos que essas palavras estão sendo direcionadas a Ti, Senhor, e nós vamos ouvir, Deus, esses testemunhos, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, isso para a glória do Seu nome, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, esse lar, Senhor amado, esse casal que está nos ouvindo, Senhor amado, e teve problema hoje durante o dia, no relacionamento, Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, vai de encontro, Senhor, dá sabedoria às esposas, Senhor, dá sabedoria aos esposos, Senhor, esposas e esposas, Senhor amado, que estão vivendo uma nova fase, Senhor, um tempo maior dentro do lar, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, dá direcionamento, Senhor amado, um para com o outro e para com os filhos também, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós pedimos a Ti, Senhor, cremos, Senhor amado, que no Seu nome há poder, Senhor amado, e nós vamos ouvir, Deus, nós vamos ouvir, Senhor amado, do que o Senhor está fazendo através, Senhor amado, dessas orações, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, é que nós oramos, Deus, e Te agradecemos, Pai. Essa pessoa que está com dor de cabeça, a minha filha que está com dor de cabeça no quarto, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, eu peço a Ti, Senhor, visita essa vida agora, Senhor, e arranca, Senhor amado, essa dor de cabeça agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, Papai de amor. Ah, Deus, não tinha visto, Senhor, mas a Inajá, Senhor, a Inajá colocou aqui, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa alcançar, Senhor, e com o Seu óleo, Deus, o óleo precioso da unção, Senhor amado, que desce do Seu Espírito Santo, Senhor, possa, Deus, inundar, Senhor amado, a mente e o coração, Senhor, dessa vida, e ela venha a ser curada, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Em nome do Senhor Jesus, Deus é fiel. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Creia, Inajá, que você já foi alcançada, em nome do Senhor Jesus. A minha filha já foi alcançada também no quarto, em nome do Senhor Jesus Cristo. A Alice já foi alcançada lá no hospital também, e essa hidrocefalia não tem poder sobre a vida dessa criança, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Vamos louvar ao Senhor, em nome de Jesus. Tem uns louvores, se você quiser procurar aí, nós vamos louvar o louvor Grande é o Senhor, do nosso irmão levita Ademar de Campos, em nome de Jesus. Amém? Amém, pastora Márcia, assim seja. Quem sabe o que significa amém aí? Amém significa uma concordância, viu, amados? Quando você fala amém, você está falando assim seja, isso que você falou é uma verdade. Amém, eu creio. Amém.
Vamos louvar então? Grande é o Senhor, do Ademar de Campos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Opa, amém. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Vamos no início de novo? Grande, vamos exaltar o nome do Senhor. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia! Chomino, mino, chomino, chomino, mino, chomino, chomino, mino, chomino, chomino, mino, chomino. Grande, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tu és grande, tu és o Rei, Senhor. O Senhor é o meu Pai, o meu Salvador, Ele é o seu Salvador.
o seu Redentor, aquele que veio, morreu, ressuscitou, está ao lado de Deus e vivo está, vivo para sempre ao lado do Pai, aleluia, ao lado direito de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Vamos passar já para minha amada pastora Simone aqui, em nome do Senhor Jesus. Estou feliz. Na sexta-feira ela fez a live sozinha aqui em São Paulo e eu estava em Bertioga. Meu pai, eu até chorei, sabia? De saudade dessa mulher. Olha, uma flor para você, meu amor. Ó, caiu ali, ó. Muito obrigada. Vamos trocar de lugar? Jesus. Pode ser. Você vai vir para cá e eu vou para lá? É isso? Então, vem por ali, ó. Puxa meu computador. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Opa, estamos aqui, irmãos. Não saímos, não. Estamos por aqui. Amém? Aleluia. Ai, você viu como tá quente minha cadeira? Tá aqui. Toma, meu amor. Posso tirar daqui? Pode. A paz do Senhor, meus irmãos. Eu vou arrumar você aqui. Vai dando a paz aí que eu vou dar A paz do Senhor, meus queridos. Como que vocês estão? Vocês estão bem? Vocês estão firmes e fortes em nome do Senhor Jesus? Eu espero que sim. Hoje eu estou mais feliz porque hoje meu esposo está aqui, o pastor Daniel, e estou com saudades de vocês. Assisti a live ontem, fiquei muito, muito feliz com a live de ontem, e porque eu sei que Deus verdadeiramente ele honrou, né? Honrou a Sâmia, honrou o Bruno, o Pardal, a Morgana, o Rafa. E eu aprendi muito ontem. A gente sempre aprende, né, irmãos? A gente sempre tem que estar aberto mesmo às coisas do Senhor, porque o Senhor, ele sempre nos ensina, né? E vocês estão de parabéns, não porque, lógico que vocês são maravilhosos, mas vocês que estiveram ontem aí fazendo a live, vocês estão de parabéns. Por quê? Porque vocês deixaram, vocês permitiram o Senhor usar vocês como instrumentos de Deus. A paz do Senhor, Ana, a paz do Senhor, Mo, a paz do Senhor todos aqui que eu não vi, mas eu sei que nós estamos aqui firmes e fortes na presença do Senhor, né? Glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus. E hoje eu quero, o pastor Daniel, você já orou, né? Já orou, né? Que eu vi você orando, pelos né? enfermos, né? Mas pela palavra não. Você quer que eu ore pela palavra? Não precisa. Bom, lógico que precisa. Eu falar, não. Eu falei que eu não ouvi. Eu não ia falar que eu não ouvi você orando. Oh Deus, vamos orar? Estenda sua mão aí pro aparelho aí, ó. Para que o Senhor alcance essa mulher de Deus aqui em nome de Jesus. Amém? Amém. Já são 8 e uma passada de 8:30, né? Uhum. E que o Senhor possa usar a Simone como instrumento mesmo, como instrumento de Deus para falar com as nossas vidas em nome de Jesus. Amém? Amém. Você sabe que às vezes, amados, deixa eu falar uma coisa para você, porque isso acontece comigo. Às vezes a gente se acostuma tanto com as vozes da pessoa e com as palavras da pessoa, da pastora ou da esposa, que a gente às vezes nem está ouvindo, mas está acostumado já a ouvir. E não, mas que você realmente venha se ligar mesmo e prestar atenção no que o Senhor vai falar com você, porque nesse momento não é ela falando, mas é o Senhor usando a vida dela para falar da palavra para você e para minha vida em nome do Senhor Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Amém. E não era nem eu, né, que ia ministrar. E não era ela, era eu. Só que eu fiquei aí, né, falando outras coisas, direcionando. E amanhã nós veremos o que será. Amém? Em nome de Jesus. Papai querido, Deus Santo, em nome de Jesus te agradecemos, Senhor, por fé, Senhor. Os meus irmãos que pediram oração já estão sendo alcançados, Senhor. Pai, mas nessa vida nós não nos preocupamos com coisas, Senhor, dessa vida, porque sabemos que a nossa morada é eterna. Mas tem coisas nessa vida aqui que nos preocupam, Senhor. E sabemos que quando nós te buscamos, o Senhor cuida dessas coisas. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nesse momento,
A sua filha, Senhor, a pastora Simone, vai falar do seu nome, vai falar de ti, vai explicar, Senhor amado, coisas que o seu Espírito falou ao coração dela, falou ao Espírito dela, Senhor, que ela venha saber transmitir em palavras, Senhor, e que isso também venha trazer paz ao seu coração também, porque o Senhor, eu creio que já falou também ao seu coração, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, abençoe esse momento e que essa palavra possa cair em boa terra, Senhor, cair nos corações dos meus irmãos, Senhor, e produzir, Senhor amado, frutos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Você quer que eu fique do seu ladinho aqui ou você quer que eu fique te auxiliando de longe? Não, pode ser. Pega só um negocinho aqui, eu te ponho. Aí, ó, viu? Irmãos, hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o caráter de Deus. Por quê? Porque, na verdade, lógico que nós vamos ter uma aula aí na EBCom, inclusive eu creio que tem coisas novas aí, que nós estamos eu e o pastor Daniel ajeitando algumas questões. Pra eles já. E na verdade, nós da igreja CCA, nós estaremos usando cada live para alguns propósitos, aproveitando algumas lives para alguns propósitos que vão de encontro ao próprio trabalho do ministério, né? Ao próprio trabalho da igreja. E aí, o que acontece? Nós estaremos deixando a quarta-feira, como na quarta-feira normal, né, presencial, nós estaríamos na... Pai, Senhor, um beijo, minha linda, um beijo em todos aí, viu? Tô com saudades. Então, toda quarta-feira, nós vamos aproveitar para estender aquilo que a gente fazia na igreja, o que é a escola bíblica. Então, os estudos da Bíblia serão ministrados pela live. E aí nós vamos, então eu gostaria já que vocês ficassem atentos aí, porque de quarta-feira nós estaremos estudando a palavra de Deus. Amém? E o caráter de Deus é uma das matérias. E eu estava refletindo um pouco sobre o caráter de Deus. Por quê? Porque se a gente... eu quero até... não vou dar aula de forma nenhuma... Mas o que acontece? Aqui, melhorou. O que acontece? É importante a gente refletir um pouco sobre... Hoje eu tô que tô, né, irmãos? É que meu... Amor, limpa pra mim aqui. Na verdade, é bom a gente refletir um pouco sobre o caráter de Deus, falar um pouquinho, bem resumidamente, sobre alguns atributos de Deus. Por quê? Porque para que a gente conheça, né? Comece a pensar, na verdade, não é conheça. Comece a pensar e que a gente venha se situar, né? Diante do Deus que nós estamos adorando, sabe? O Deus que nós dizemos que cremos, o Deus que você e eu damos glória, o Deus realmente que nós declaramos que é soberano. Então nós temos que começar a refletir um pouco, e por isso que eu quero falar um pouco nisso, para que você possa ver um pouquinho mais a grandeza, a majestade, a formosura, a beleza, a extensão desse Deus. Aleluia! Porque o nosso Deus, ele é maravilhoso. O nosso Deus, ele é tremendo. Muito obrigada, amor. Tô muito mais claro agora. Acho que ele lavou meu óculos. Então, o que acontece? Quando nós começamos a pensar um pouco, a refletir um pouco de quem é Deus, Deus Pai, na verdade eu tô dizendo agora, né? De quem é Deus, e conforme nós vamos nos mantendo mais em contato com a palavra, mais em contato com aqueles que falam de Deus, mais em contato em oração, em adoração. Nós já vimos na última live que eu ministrei, que foi eu falei um pouco sobre vida de louvor, e se você não assistiu, ouça, porque isso desmistifica muita coisa. Porque a vida de louvor, vocês lembram que eu disse que não é uma vida só, na verdade, de cantar, entoar cânticos ao Senhor.
Mas a vida de louvor é uma vida de elogios a Deus. Aleluia. Eternamente, em todo momento, em todo tempo, nós somos convidados a louvar a Deus através da nossa vida. Nós louvamos através do nosso respirar. Nós somos convidados a louvar a Deus pela sua grandeza, pela sua majestade, por tudo que Ele fez e por tudo que Ele é. Não só por tudo que Ele fez, mas por tudo que Ele é. E diante disso, eu falei também na live que quando nós começamos a experimentar o que Deus fez por nós e para nós, naturalmente sai dos nossos lábios uma glorificação. Naturalmente sai dos nossos lábios algo realmente que emana uma adoração para Deus. Então, eu queria falar um pouquinho do caráter desse Deus, sabe? Porque quanto mais a gente fala, mais a nossa fé será mais forte. Aleluia. Porque a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Aleluia. E cada vez que a gente ouve, porque assim, quanto mais eu participo de algo, mais eu vou me familiarizando e mais... Vocês podem ver, às vezes vocês têm contato com pessoas que têm alguns cacuetes ou algum jeito, por exemplo, Deus é lindo. Quem convive muito comigo, naturalmente acaba falando, Deus é lindo, né? E outro dia mesmo eu tava convivendo um tempo com uma pessoa, ela falava assim, e não é que é? E é mesmo? E daqui a pouco eu tava falando igual. Então, o que acontece? Nós vamos pegando, enquanto a gente vai se colocando diante de Deus na palavra, a palavra de Deus vai sendo colocada nos nossos lábios. Daqui a pouco a gente tá falando, ao invés, quando chuta o dedo lá na cadeira, lá no pé da cadeira, ao invés de você lançar um palavrão, você fala, ai, Jesus, tem misericórdia. Deus amado, tem misericórdia, que dor. A gente começa a mudar. Não vem mais aquele palavrão que automaticamente vinha, né? Pelo menos não deveria vir, né? E aí o que acontece? A gente começa a refletir. Então eu quero que você e que eu possa ter mesmo, possa refletir um pouquinho mais num conceito assim, um pouquinho mais elevado, sabe, irmãos? Um pouquinho mais elevado de adoração do que é realmente a pessoa de Deus, sabe? Então eu vou falar algumas coisinhas. Porque uma coisa eu vou dizer pra você. A Bíblia, em parte alguma da Bíblia, ela busca provar de forma formal mesmo a existência de Deus. Porque a Bíblia diz em Hebreus 11:6, olha o que a Bíblia diz, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, é necessário. Então, se a gente for parar para pensar mesmo, todos aqueles que se envolvem com Deus, eles vão desenvolvendo mesmo, eles vão desenvolvendo o relacionamento e Deus vai se tornando cada vez mais real. Porque Deus, ele é um ser pessoal. Ele é um ser de relacionamento. O nosso Deus é um Deus de relacionamento. Olha o que eu estava lendo. De uma fala de um homem chamado, eu não sei falar direito o nome dele, é Meyer Perman, alguma coisa assim. Diz assim, sendo Deus um ser infinito, ele disse isso, é impossível que qualquer criatura o conheça exatamente como ele é. Por ser um Deus infinito, é impossível a criatura, conhecer ele exatamente como ele é. No entanto, Deus, ele se revelou, né, através de uma linguagem compreensível para nós, irmãos. Porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, mas nós temos algo que Deus nos deu para nos relacionar na terra, que é o corpo. Porém, na verdade, Deus, a palavra do Senhor diz que ele é espírito, ele não tem matéria. Ele não há nada nessa vida que você viu e que você verá do que Deus é composto, não existe. Então, a Bíblia diz que Deus, ele é único. E ele é o Deus da criação. Tudo o que existe, ou o que já existiu, ou o que vai existir, tem a origem nele. É lindo isso, né? E olha ainda o que esse nosso irmão fala. Deus, então, se revelou numa linguagem compreensiva para nós, nos fez entender. E essa revelação, nós, no nosso tempo, que nós não temos mais o Senhor Jesus vivendo no nosso meio,
mas nós temos o Espírito Santo em nós. Aleluia. O Senhor se revelou, na verdade, através da sua palavra. Porque a Bíblia diz uma coisa linda, que Jesus ele é a expressão exata do ser de Deus. Jesus ele vem revelar o Pai. E a Bíblia é muito linda. Então, a revelação do Pai, a revelação de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, das coisas eternas, está na Bíblia. Aleluia. Por exemplo, a Bíblia diz, ele diz isso. A Bíblia diz que Deus fala na sua palavra acerca de si mesmo. O quê? Eu sou santo. Ele mesmo declara. Então, ele se revela a nós. Ele diz, eu sou santo. Não é nós que dizemos que Deus é santo. Ele já disse antes que ele é santo. Então, ele está se revelando o caráter dele. Ele está revelando o perfil da pessoa dele. Que ele é um ser de relacionamento. Ele diz, vocês que não me conhecem, eu me revelo. Eu sou santo. Aleluia. Então, e aí, portanto, por conta da Bíblia, do que ela diz e como ele se revela, a gente pode dizer que Deus é santo. Então, a santidade é um atributo de Deus. Aleluia. Então, a gente precisa pensar um pouquinho mais. Como Romanos, eu vou procurando algumas coisas aqui na Bíblia. Olha só. Como Romanos diz, abre lá, Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Verso de número 33. Olha só, coisa linda. Porque Paulo, ele tá falando aos romanos, né? E lá no final do verso do capítulo 11, eu acho que ele cai em si. Qual é o Deus que ele está realmente falando? Porque ele começa a falar do povo, ele na verdade logo no início, né, do capítulo de número 11, ele fala do remanescente de Israel. E aí depois ele fala, né, que Israel será salvo e tudo mais. E ele começa a falar como que ele fez, que ele nos enxertou em Deus, que ele nos fez filhos, aquela coisa toda, né? E aí, no verso de número 33, diz assim, acho que ele solta um suspiro, né? Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Aleluia. Eu acho que ele fala assim, como é profundo eu conhecer Deus. Porque eu acho que nesse momento Deus acho que se revelou mais ainda no espírito do apóstolo Paulo, sabe? Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Eu acho que ele respirou. Aí ele falou assim, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Os caminhos dele, nós muitas vezes não compreendemos o caminho dele. Não se pode medir as coisas. Aí ele fala assim no verso 34, quem conheceu a mente do Senhor? Aleluia. Ou quem foi o seu conselheiro? Glória a Deus. Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Quem primeiro deu? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Quando ele disse, a ele seja a glória, eu acredito que o apóstolo Paulo, nesse momento, ele realmente entendeu. Ele falou assim, não, esse é o meu Deus. Aleluia. Primeira coisa que eu quero falar com vocês sobre a questão de Deus, na verdade, eu quero falar um pouquinho do que significa a palavra caráter. O que significa a palavra caráter? A palavra caráter é um conjunto... Só um minutinho, irmãos. A palavra caráter, olha só, é um conjunto de características e traços relativos à maneira de agir e de reagir de um indivíduo ou de um grupo. É um conjunto de características da qual mostra a maneira de agir ou de reagir de um indivíduo ou grupo. É um feitio, ele tem uma característica moral, é a firmeza e coerência nas atitudes, é o conjunto de qualidades e defeitos de uma pessoa e que determina a conduta, a moralidade, o seu caráter.
E quando a gente fala de Deus, que é o caráter de Deus, a gente não pode esquecer primeiro o seguinte, por isso que nós podemos falar sobre o caráter, porque ele é um Deus. Caráter a gente fala somente de quem é pessoa, no sentido de parte da personalidade e tudo mais. E o nosso Deus, por que a gente pode dizer e conversar um pouquinho sobre o caráter? Porque dentro do caráter, a gente vai ver que o caráter de Deus, ele é recheado dos atributos dele. O que é atributo? Atributo é algo que é específico de cada ser. O nosso Deus, ele é um ser pessoal. O que é o atributo de Deus? É algo que é específico de Deus, que ninguém mais tem. Nós podemos ter algumas coisas, se a gente for estudar a fundo o caráter, os atributos de Deus, nós podemos ver que ele tem, o Senhor Deus, ele tem alguns atributos que são, o que são atributos? São características específicas de uma determinada espécie, por exemplo, se a gente for falar para nossa natureza para a gente entender. Por exemplo, fala um atributo do homem? O atributo do homem, por exemplo, é a palavra, a verbalização. Isso nós somos semelhantes a Deus, porque nós falamos, nós articulamos, né, a verbalização, né? Nós somos seres pensantes, raciocínio. Isso é específico do homem, né? Ele é um ser consciente. Ele é um ser que ele pensa, né? Então tem estruturas de pensamento, estruturas de comportamento, mas não é só estrutura de comportamento, porque um outro animal também pode ser. Mas o homem é um animal racional. Nós usamos a mente. E se nós formos pensar em Deus, o nosso Deus também tem atributos. Eu até coloquei aqui, que é tão interessante, porque os atributos de Deus. Primeiro, eu não vou falar sobre eles, sobre eles, mas só para vocês entenderem uma coisa. O nosso Deus, olha aqui que eu escrevi, só um minutinho aqui, por favor. O nosso Deus, ele tem 3 modelos de atributos. Ele tem atributos, na verdade, eu até escrevi aqui, quer ver? Só um minutinho, meus irmãos. Ele tem atributos da natureza, que são atributos que na verdade são inerentes apenas de Deus e que ele não compartilha com os homens. Ele tem atributos ativos. Esses atributos os atributos dele em relação ao universo, que é aquilo que eu falei, onipotência, onipresença, aquela coisa toda. E tem também os atributos que são os atributos morais. Esses atributos morais os atributos os atributos dele em relação às pessoas, aos seres morais. Então nós, como humanos, nós temos alguns atributos humanos, né? Na verdade, algo que é característico e até algo que é semelhante a Deus. Mas só que Deus, ele é na sua plenitude. Por exemplo, no sentido de justiça. Justiça é um atributo moral de Deus, né? A justiça, na verdade, é a virtude que ele tem de dar a cada um aquilo que é seu. E ele tem o julgamento dele. Ele é um julgamento reto, mas 100% eterno, reto. Não tem sombra de variação. Deus, ele não muda. Na verdade, no seu julgamento, ele tem um perfil de santidade. E o que é lindo em Deus, que todas as características e os atributos que são peculiares a ele, um não vai contra o outro. Por exemplo, não é porque ele é justo que ele vai acabando com todo mundo, não é isso, porque ele caminha junto com o amor, e o amor suporta. Ele tem o outro atributo que se chama misericórdia, ele usa de misericórdia com o pecado do outro. Ele tem uma outra questão que é a base da bondade. Então, ele tem um outro atributo que ele não muda, que é imutável. Então, o nosso Deus, ele é cercado de atributos, e esses atributos cercam ele por ele ser um Deus pessoal.
O nosso Deus é uma coisa que eu quero dizer hoje, porque eu não vou entrar nos atributos, só superficial em algum, mas o nosso Deus é a pessoalidade de Deus. Por exemplo, Deus, ele é um ser pessoal. Se a gente for na criação, lá em Gênesis, irmãos, se vocês forem lá em Gênesis capítulo 1, a partir do verso 1, tá falando lá, Deus criou os céus e a terra. Verso 3, e disse Deus, haja luz. Deus viu que a luz era boa. A luz separou a luz das trevas. Aí depois, Deus chamou. Depois, Deus disse. Vocês podem ver que tem verbo aí. E o verbo, é lindo, né? Porque o Espírito Santo tá falando isso pra mim agora. Tem verbo. E o verbo mostra que é um ser pessoal fazendo, agindo. Ou seja, alguém que estava se movendo. Então a gente pode ver aqui na criação, a gente vê muita coisa. Aí colocou, então Deus disse, tal. Aí Deus fala, isso ficou muito bom. Aí depois quando Deus fez o homem, e isso ficou muito bom. Não ficou só bom, ficou muito bom, né? Então Deus, ele é pessoal, ele é um ser pessoal. Ele não é, como muitos pensam, irmãos, uma força impessoal. Ele não é uma energia que tem aí no cosmos, abstrato, que todo mundo acha que ele é. Ele não é. Ele não é um ser distante que você não tem acesso a ele. Ele não é uma pessoa, um ser, porque ele é uma pessoa incompreensiva. Ele não é uma pessoa que as pessoas veem, aquele Deus tirano. Ele não é. Ele é um Deus equilibrado. Ele é Deus. Ele é Deus. Então, ele não é, na verdade, aquele ser, por exemplo, que você acha que ele é embotado, que ele não tem sentimento. Não, o nosso Deus, ele tem vontade. O nosso Deus, ele tem sentimento. O nosso Deus, ele tem pensamento. O nosso Deus é um ser pessoal. Sabe? Toda vez que você se referir a Deus, lembre-se, ele é uma pessoa. Porque às vezes como a gente age, a gente acha que Deus é uma energia que fica só lá na hora do culto, depois você vai embora e você se desliga. Porque você só tá com aleluia e glória a Deus quando você tá ligado nessa energia, recebendo aquele choque. Aleluia. Caso contrário, não. Não, ele é um Deus, ele é indivíduo, ele é único, ele tem personalidade. Aleluia. Ele pensa. Irmãos, Deus, ele pensa. Deus, ele pode sim se entristecer. Só que, como eu sempre falo, não é o que nós fazemos, porque Deus, ele tá bem resolvido. Eu não quero, quando eu digo isso, eu digo assim, que não é porque o que eu faço entristece ele nem levanta mais da cama, sabe, irmãos? Ele é bem resolvido. Nada que você faz, você deixa ele triste a esse ponto. Mas ele tem as emoções. Nós não podemos temos que tomar cuidado, porque às vezes eu até falei sobre isso, mas nós temos que tomar cuidado. Ele tem sentimentos, sim. Ele se alegra, ele não é sei lá, qualquer coisa. Não, o nosso Deus, tanto é que a palavra que ele nos dá para falar dele ainda é muito pouco em vista do que ele é. Aleluia. Nossa mente não alcança a grandeza dele. Às vezes o Espírito Santo ministra no nosso espírito a grandeza e às vezes a gente não consegue verbalizar. Não encontramos palavra no dicionário e não encontraremos todas as palavras nunca. Uma palavra que mostre exatamente todo o nosso Deus. Não existe. O nosso Deus é um Deus que é pessoal, é um Deus que se relaciona. Por isso que você pode ter comunhão. Por isso que a Bíblia diz aqui o que eu falei agora no início. Sem fé é impossível, porque todo aquele que crê que ele existe, todo aquele que se aproxima dele, precisa crer que ele existe. Em Hebreus, e que é galardoador dos que o buscam. Irmãos, Deus pessoa, Deus pessoa, Deus pessoa, Deus é vivo, Deus tem sentimento, Deus você pode ter comunhão, você pode andar com ele, você pode ter intimidade com ele, você pode criar vínculo com ele, porque ele é uma pessoa. Olha só, tem gente que cria vínculo com um cachorro, que eu acho maravilhoso, porque traz muito afeto, e não consegue criar vínculo com Deus. Onde você cria vínculo com Deus, meu irmão? É na oração, é no louvor, é considerando a sua palavra.
é considerando a sua pessoa, é tendo reverência com a sua palavra, é tendo reverência com esse Deus que você diz. Por isso que eu disse, hoje vai fazer uma diferença e eu vou fazer você refletir quem é Deus. E você vai perceber, será que eu sabia que era Deus? Ou eu estava usando ele como um, sei lá, como um capricho de religião, para dizer que eu tenho religião? Deus não é religião. Aleluia. Deus, ele usou Cristo, que é o religare. Religare é ligar de novo a ele. Deus, ele não precisa de placa de igreja. Ele é suficientemente Deus. Ele é suficientemente Senhor. Ele é suficientemente poderoso. Ele é suficientemente onipotente. Ele tem todo o poder. Deus, ele usa as coisas que não são para fazer as que são. Deus não precisa de matéria-prima. Toda fonte da criação, qualquer coisa que você pode pensar que existe nessa terra, tem a origem em Deus. Tem a origem em Deus. Eu amo falar desse Deus. Oh, aleluia. Eu amo. Ele é Deus. Ele se relacionou com Moisés, ele se relacionou com Abraão, ele se relacionou com Davi, ele chamou Abraão de amigo. Irmãos, Deus é um ser pessoal. Toda vez que a gente se aproximar dele, toda vez nós temos que ter a consciência do que ele é e de quem ele é. Quando a gente louva, quantas vezes a gente já louvou? Ele é tudo pra mim. Ele é tudo pra mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo pra mim. Ele é. Ele é. Então, irmãos, então é assim, ele é. Ele é e ponto. Ele é e ponto. Ele é um ser pessoal. Ele é um ser que você caminha com ele. Ele é um ser que você presta conta. Ele é real. Ele é Deus. Ele é bom. Mas ele é um ser pessoal. Ele é um ser pessoal. A única diferença é que você não vê com os olhos humanos. Você não usa o seu corpo para vê-lo, mas você usa o seu espírito. Você não usa. Deus, ele não precisa do seu corpo para se relacionar. Porque Deus se relaciona no seu espírito. E com os olhos a gente vê a criação. A gente vê o próximo. Mas no relacionamento com Deus é invisível. O relacionamento com Deus, ele é invisível. Ele ocorre essa comunhão no espírito e reflete para a alma, alegra a alma e transborda para o corpo e você manifesta na terra esse Deus. Só conseguimos entender Deus, só conseguimos conhecer Deus. Deus só consegue se revelar àquele que tem o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que a gente só conhece Deus através do Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios, capítulo 2. Eu posso ficar a live toda falando só da pessoalidade de Deus. 1 Coríntios, irmãos. Glória a Deus, melhorei aqui, Jesus. 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios 2, verso 10. Na verdade, a partir do verso 6, porque a gente tem que pegar o contexto, né, irmãos? É através, amor, não é através. Olha só. Entretanto, falamos, 1 Coríntios 2, a partir do 6. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, nós aqui nessa live hoje falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras.
Olha só. Nenhum dos poderosos desta era entendeu. Porque se tivesse entendido, não tinha crucificado, né? Jesus, o Senhor da glória. Verso 9. Todavia está escrito, olho nenhum viu, Aleluia. nenhum ouvido ouviu, Aleluia. nem mente imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Sabe por quê? Olho nenhum, nem mente, nem ouvido? Porque não é o nosso corpo que se relaciona com Deus, é o Espírito. Deus. Aleluia. Entendeu? Então não é o seu corpo, o seu ouvido, não precisa ver Aleluia. mesmo, porque tem que ser testificado no Espírito. Olha só, mas Deus, ele se revelou. Deus revelou as coisas grandes e Deus revelou as coisas grandes não pelo olho, mas ele revelou a nós pelo Espírito Santo. Por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque sem fé você não vai conseguir estar aberto ao que o Senhor vai se revelar. E como é impossível se relacionar sem fé. Mas Deus revelou por meio do Espírito, que é o Espírito Santo. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus, porque Ele está com Deus. Ele está. Não é porque o Espírito Santo mora em nós que ele deixou de estar com Deus. Vocês esqueceram que o Espírito Santo ele é onipresente? Então ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Por isso que ele intercede por nós também com gemidos inexprimíveis. Pois quem conhece, verso 11, os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está, mais íntimo, né, do homem? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus, que está com Deus, ligado em Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito Santo, que procede de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Você só consegue glorificar se houver a revelação no teu espírito. Se você nasceu de novo, porque se você não nasceu de novo, você pode até ser batizado sem nascer de novo. Mas você vai achar as coisas de Deus um peso. Você vai achar as coisas de Deus balela. Você vai achar as coisas de Deus pequenas. Você não vai honrar a Deus. Dessas coisas, você fala não com palavras ensinadas por sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito. Quem não tem o Espírito Santo, irmãos, não aceita as coisas que vêm de Deus, pois parece loucura. Jesus. E não é capaz de entender. Por quê? Porque elas são entendidas espiritualmente. Mas quem é espiritual entende todas as coisas. E ele mesmo, por ninguém, é entendido. Aí ele fala assim no verso 16, olha o nosso Deus grande. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Eu posso parar aqui e ministrar e refletir junto com você esse versículo em muitas coisas. Primeiro, que arrogância que é essa que vem dentro de nós e nos nossos pensamentos para querer induzir Deus a fazer tal coisa ou julgar pessoas dizendo que Deus vai fazer. Quem nós pensamos que somos para achar que conhece a mente do Senhor? Paramos de julgar uma vez por todas. Ah, mas aquela pessoa, tá vendo como ele é? Ele é assim mesmo. Ah, eu já sei, só pelo jeito dele. Olha só, coisa linda. Quem dá o direito para nós? Porque a gente tem a certeza, ou você não tem? Isso eu tenho, que eu não posso ler a mente do outro. Quem é que pode dizer que a intenção do outro foi aquela? Mesmo que ele faça algo que para você tem que ser por causa de alguma coisa, ele pode ter entendido, ele pode ter se comportado de uma forma total diferente nos seus pensamentos e agir de uma forma que você esperava para um tipo de pensamento. Mas, por exemplo, ele pode ter sido inocente. Ele pode ter agido com uma situação ou de, não sei. Mas quem somos
nós? Quem somos nós para entender? Às vezes, irmãos, a gente tem a arrogância de pensar que a gente até sabe que Deus reprovou tal pessoa. Às vezes, nós temos quase sempre uma arrogância de achar que o olhar de Deus, que nós conseguimos nos explicar, e o outro não. E o outro, nós temos uma justificativa para todas as coisas. Que o Senhor nos livre desse julgamento, que o Senhor mude o nosso comportamento, que a gente pare com o nosso senso crítico, que a gente pare com o nosso julgamento. Eu tô dizendo a gente, meus irmãos, todos nós, como nós podemos pontuar uma coisa que é bom para o outro se a gente não está naquele outro? E se aquilo não for bom para o outro, ele vai descobrir com Deus. Vamos orar para que ele possa ser feliz e descobrir coisas através de Deus e do Espírito Santo para conduzir melhor a sua vida. Agora, se ele não pedir para você e não pedir para mim uma direção, um conselho, não dê. Pergunte, você quer o meu conselho? Se ele não quiser, é um direito meu, dele, nosso. Então, nós não conhecemos a mente do Senhor. E se você acha que ele está certo e você está errado em alguma situação, Senhor, julgue entre eu e ele, Espírito Santo, mas no meio de nós dois, entre com amor. Porque Deus, ele não quer dar direito, razão para um e tirar a razão do outro, para isso provocar briga. Ele não quer. Ele não quer. O nosso Deus é Deus de concordância, Deus de concórdia, Deus de harmonia. O nosso Deus é um Deus que ele age baseado no amor. Ele não se corrompe. Sabe? A gente às vezes é parcial com as pessoas. A Bíblia diz o quê? Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Outra coisa, irmãos, que eu quero trazer para vocês no sentido de atributo, de qualidade do nosso Deus, é a unidade de Deus. Existe um Deus. É lógico que, na verdade, nós entendemos e nós somos, na verdade, da crença monoteísta, que é teísmo Deus, mono um. E nós cremos, né, pela revelação da palavra, pela revelação do Espírito, pelo entendimento que o Espírito dá e pela fé em um Deus. Um Deus na sua essência e 3 pessoas num caráter. E cada um num papel, como a Morgana ontem disse. Porém, existe um só Deus. E é tão lindo porque vamos abrir lá em Deuteronômio 6:4. Olha o que diz. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Deus eterno, é o único Senhor. É único. O Senhor é um só, ou ainda, o Senhor é nosso Deus, o Senhor somente. Olha só, aí continua assim, 6:4, né? É o único Deus. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Sabe, isso mostra a questão da gente equilibrar, porque a gente se alimenta, tem que pôr equilíbrio no corpo. Alimenta com uma higiene mental, que é o equilíbrio na alma e nas emoções. E o equilíbrio no espírito. A gente não busca a vida espiritual e está desequilíbrio. Tomando atitudes erradas, tendo ansiedade, tanta coisa, falta um pouco de equilíbrio. Porque no relacionamento com Deus, a nossa fé é acrescida e a paz reina sobre os nossos corações. Porque depois, eu até não vai dar tempo, mas eu até queria conversar com você um pouquinho sobre a importância de você conhecer Deus. Sabe, uma das importâncias, Deus incentiva a gente a conhecê-lo. Por quê? Porque o conhecimento liberta. O conhecimento, o João 8,32 diz que conhecendo a verdade te liberta. Não é só no sentido espiritual isso, irmãos. Quando a gente conhece a verdade de uma coisa, de uma situação, a gente não é escravo. Quando a gente começa a entender os benefícios e os malefícios, a gente começa a produzir melhor na vida.
Sabe, irmãos? O conhecimento liberta, por isso que nós temos que conhecer Deus. Outra coisa, Deus, ele diz em João 17,3, diz assim, João 17,3, e a vida eterna é esta, que vocês conheçam a ti, ó Deus, o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. Por quê? Porque Deus, através de Cristo que vem revelar Deus, a Bíblia diz que Cristo veio mostrar Deus. Porque ninguém viu Deus. Então Cristo encarnou e através de Cristo a gente viu o caráter de Cristo manifestando o caráter de Deus Pai. Então através de Cristo a gente conheceu e conhece plenamente Deus. Junto mais agora com o Espírito Santo se movendo em nós. E aí o que acontece? E a partir daí nós podemos conduzir a nossa vida com mais sabedoria. Sabe? Não com religiosidade, porque a religiosidade e a tradição afasta você de Deus. Porque afasta você das pessoas e afasta você da oportunidade de transmitir o amor às pessoas. Sabe aquela coisa? Ah, eu vou ser salvo e o outro não vai. Que é isso? Quem te disse isso? Quem disse isso? Você conhece a mente do Senhor? Eu não sei como é o íntimo do mais íntimo da pessoa. Eu não sei as lutas internas. Por isso que nós temos que orar, Senhor, abre os olhos do entendimento. Não só do outro, mas meu também. Porque às vezes a gente está orando para abrir os olhos do entendimento do outro, mas os nossos olhos estão fechados. A gente está com muito julgamento, a gente está esquecendo sim de manifestar Deus através do amor. Por que a gente precisa conhecer Deus? Porque através do conhecimento de Deus, segundo a Pedro, capítulo 1, verso 2, diz assim: graça e paz seja multiplicado a você no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Ou seja, quando você conhece Deus, a Bíblia diz que a paz, que vai além de qualquer entendimento humano, ela paira. Mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio a desemprego, mesmo em meio a dificuldade no salário, mesmo em meio a qualquer situação na sua vida, enfermidade, a paz de Deus, ela reina porque você sabe em quem você crê e você sabe para onde você vai. Sabe, irmãos? Por isso que a vontade nossa, quando a gente conhece Deus, ou melhor, estamos conhecendo, né? Porque a gente conhece um pouquinho só e ainda achamos que conhecemos muito. Quando a gente conhece Deus, um pouquinho só, a vontade a forma como ele se revela que é tão grande, a gente quer o quê? Quer que o outro que a gente ama conheça também uma proporção até maior do que nós. Sabe, irmãos? Então, e esse tempo, como a Ana está escrevendo aqui, é um tempo de mudança e de reflexão. Nós nunca mais seremos os mesmos. Nós estamos descobrindo que lives é para falar de Deus também. Nós estamos descobrindo que lives é para abraçar também. É que é para levantar o outro abatido também. Sabe, irmãos? Uma das outras coisas também que é muito lindo e cai por terra só pensando nesse Deus, que é único. Olha só. Por que Deus quer que a gente conhece Ele? Porque conhecendo Ele, a gente vai rejeitar os enganos e as tradições humanas. Irmãos, quando a gente conhece o verdadeiro, a gente desvia-se do que é falso, não é Aleluia. assim? Vamos pensar numa nota. Se você tiver que escolher uma nota de 100 verdadeira, uma nota de 100 falsa, e se você conhecer, se você não conhecer, você pega qualquer uma. Mas se você conhecer, você vai preferir qual? Tudo a verdadeira. Você vai querer a verdadeira pra você, porque ela vai te trazer melhor, mais coisas. E se você conhece Deus, e você sabe o que é a verdade que liberta, você vai conhecer aquele que te traz vida. Você vai querer aquele, não aquele que te traz morte. Você não precisa estudar o que é falso, né? Você não precisa é estudar o falso. Você precisa estudar o verdadeiro para em qualquer momento que o falso se colocar diante de você, você desvia e permanece na palavra genuína da verdade. Aleluia. Sabe, irmãos? Então, se a gente não... Porque tem muita gente que pensa que conhece a palavra e fica usando argumento para julgar. Não usa a palavra para amar. Usa a palavra para julgar. Irmãos, em nome do Senhor Jesus, a palavra de Deus é para amar. Temos que transbordar de amor. Sabe, irmãos, eu estava esses dias conversando, até orando com uma pessoa muito amada aqui na minha vida. Essa pessoa estava um pouco triste, eu entrei lá no quarto com ela para conversar num quarto que ela estava e fui orar com ela. E nós sentimos a presença de Deus de uma forma maravilhosa. Deus, ele se manifestou em amor.
Sabe, talvez o entendimento pode ser um pouco diferente em algumas coisas, mas Deus, ele foi se manifestando, ele se revela, o amor dele, ele une. O amor dele não separa, irmãos. Sabe, em Marcos, no capítulo 7, olha que interessante. Marcos, capítulo 7. Abre lá. Nossa, não vou nem dar tempo de concluir o que eu queria. Oh, meu pai, eu não saí do primeiro ainda. Marcos, capítulo... Sou sempre assim, né, irmãos? Oh, meu Deus. Mas eu sou assim, né? Marcos, capítulo 7. Aqui, eu queria que você lesse na sua casa o Marcos, capítulo 7 inteiro. Porque no capítulo 7, Jesus, ele tá lidando, ele tá se relacionando com aqueles que eram fariseus, religiosos, tradição judaica. Sabe, porque esses religiosos, os fariseus, mestres da lei, que sabia de tudo, às vezes a gente pode ser um desses sem perceber, ele foi lá e viu Jesus lá comendo com os impuros, lá comendo sem lavar as mãos, e os judeus, vocês sabem que não comem, né, sem lavar a mão, cerimônia, eles fazem cerimônias, né, pra isso, né. E aí, o que que acontece? Eu tô com a Bíblia aqui aberta, e eles, quando viram isso, eles observaram tudo aquilo, aí eles perguntou pra Jesus, por que que o Senhor, no verso de número 5, por que que o Senhor não vive segundo a tradição dos líderes? Eu vou ler. Por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos em vez de comerem o alimento com as mãos impuras? Aí Jesus falou, né? Olhou para eles e falou assim. Ele citou Isaías. Ele falou assim. Bem profetizou lá o profeta Isaías acerca de vocês. Hipócritas, ele disse o quê? Este povo me honra com os lábios. Aleluia, glória a Deus, parará. Mas o seu coração está longe de mim, Santo Deus. Irmãos, eu quero trazer para vocês essa reflexão, porque nós podemos estar nesta situação, honrando ou declarando palavras de amor a Deus mecanicamente e não, na verdade, estar adorando e honrando Ele com o coração. Ele diz assim, porque o seu coração está longe de mim, em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Jesus. Aí ele disse ainda no verso 8, vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam a tradições de homens. Aí ele fala no verso 9, vocês ficam se apegando à tradição ao invés de usar o amor, de amar, de não julgar. Mas não, vocês estão usando a tradição para condenar as pessoas. Vocês não querem ninguém no grupinho de vocês. Porque se vocês julgam tanto, vocês querem que essas pessoas vá para o inferno. Não é, irmão? Olha só, ele fala assim, ó. Vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus para obedecer às tradições. Aí ele fala, ele cita Moisés, né? Ele fala assim, porque Moisés falou lá para vocês honrar o pai de vocês e a mãe de vocês. Porque senão vocês tinham que ser executados. Aí sabe o que vocês fizeram? Eu vou dizer com as minhas palavras. Vocês não queriam no coração honrar de forma nenhuma, de jeito nenhum. Vocês não queriam honrar. Mas aí vocês dão desculpa de religião. Vocês falam assim, ó. Jesus falando. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao seu pai e à sua mãe, chegar lá no pai e na mãe e falar assim, sabe mãe, qualquer coisa que eu pudesse dar pra você, eu estou dando uma oferta dedicada a Deus. Tipo assim, eu não preciso fazer por você. Né? Aí ele fala assim, vocês desobrigam de qualquer dever com seu pai ou com o seu pai e com a sua mãe. Dando uma desculpa de que você tá dando uma oferta a Deus, mas no fundo e no raso também, como diz a Verusca, minha amiga, minha irmã, no fundo e no raso também, na verdade você não quer honrar. Você não quer prestar honra. Como que está o seu coração prestando honra? Se você não consegue prestar
honra aquele que te criou, aquele que deu de comida, aquele que quando você não podia falar, não conseguia andar, não conseguia fazer seu alimento, trocava você, dava banho em você, ensinou você a falar, colocou você na escola, supriu todas as coisas. Se você não consegue honrar esse pai e essa mãe, que isso pode ser para você e para mim, essa fala agora, se você não consegue, como que você consegue honrar os outros de fora? Você não vai conseguir honrar. Você não consegue honrar esposo, esposa, namorado, namorada, parentes. Você não consegue honrar autoridades, porque você não confia que Deus está no controle e que Deus pode mover a situação. Né? Não estou dizendo, a Bíblia é muito clara. Aquilo que contraria as coisas de Deus. Mas enquanto isso, orando para que o Senhor entre em harmonia aqui nesse país, para que o Senhor entre mesmo trabalhando na mente e nos corações. Vai adiantar eu só julgar, criticar e não orar por essas pessoas? Sendo que eu estou num país que está sendo governado por essas pessoas. Então é muito melhor eu orar para que eu possa ser realmente conduzida de uma forma melhor por essas pessoas. E não bater de frente. É que nem aquela pessoa que te persegue. Eu falo dele e não oro. Sempre ele vai te perseguir. Não é muito mais fácil você orar para Deus entrar na vida dele, para Deus realmente se revelar a ele e para que ele possa sentir o amor de Deus e para deixar de te perseguir, porque aí ele vai começar a amar você. Então, irmãos, é muito sério. E aí, verso 13. Assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da religião, por meio da tradição que vocês transmitiram. E fazem muitas coisas como essa. Aí ele disse assim, irmãos, ó. Aí Jesus pega, chama a multidão, em Marcos 7, chama a multidão para perto dele, junto de si, e diz, ouçam-me todos e entendam isso. Ele não falou para entender aqui, para descer para o coração. Não há nada fora do homem que entra nele e faça ele ficar impuro. Não há. Mesmo que seja alguma coisa ruim lá, que vai fazer você entrar na bebedeira, te levar pra sarjeta. Não. O que acontece? Não vai ter nada. Sabe por quê? Porque, na verdade, Jesus fala assim, ao contrário, o que sai do homem é que faz com que ele se torne impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Se alguém tem ouvidos para ouvir, desculpem, meus irmãos, é que aconteceu uma. Alguém tem ouvido para ouvir, ouça. O que ele fala, olha o que ele fala, é o que sai. Olha só, é o que sai. Aí ele fala assim, ó, verso 18. Será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhes Jesus. Não percebem que nada que entre no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e logo é eliminado pelas fezes ou pelo xixi. Ao dizer isso, Jesus declarou puro todos os alimentos e continuou, o que sai do homem é que torna ele impuro, pois do interior do coração do homem vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, maldade, engano, arrogância, calúnia, tudo etc. Todos esses males, eles sim tornam o homem impuro. Sabe, irmãos, então, nesse pensamento nosso que eu tô falando, diante desse Deus, muitas vezes eu entrei nesse pensamento aqui, porque eu tava lendo para vocês quem conhece a mente do Senhor, para que possa... Amor, liga um pouquinho. Desde quem conhece a mente do Senhor, para que possa instruí-lo. Quem que pode? Nós não somos nada. Jesus disse o que? Para nós nos santificarmos. Então, Deus, ele é um. A palavra do Senhor em Deuteronômio ainda, Deuteronômio, capítulo 4, verso 35, eu acho, deixa eu ver. É isso mesmo. Olha o que diz a palavra do Senhor. Ele está dizendo aqui que o Senhor é Deus, né? Aí ele fala, verso 32. Perguntem agora aos tempos antigos, antes de vocês existirem, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra. Perguntem de um lado ao outro do céu, já que aconteceu algo tão grandioso, ou já se ouviu algo parecido? Que povo ouviu a voz de Deus falando no meio do fogo, como vocês ouviram e continua vivo?
Ou que Deus foi esse de letra minúscula que decidiu tirar uma nação do meio de outra para lhe pertencer, com provas, sinais, maravilhas, lutas, com a mão poderosa e braço forte, e com feitos temíveis e grandiosos, conforme tudo que o Senhor fez por vocês no Egito, como vocês viram com seus próprios olhos? Aí agora é o que eu quero, verso 35. Ou seja, imagina todos os feitos que Deus fez para você. Posso pegar isso aqui? Imagina todos os feitos que Deus fez para você. Todos os feitos. Tudo isso foi mostrado a vocês para que soubessem que o Senhor é Deus e que não há outro além dele. O Senhor é Deus e não há outro além dele. Aleluia. Irmãos, João, verso de número 17, capítulo 17 e verso 3, é aquilo que eu disse. Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então Deus é um, não há outro além dele, em majestade, em glória, em poder, em sabedoria, em bondade, em amor, em onipotência, em onisciência. Só ele é Deus. E Deus, ele é um. E outra coisa que é importante que eu falei para vocês, ele é um, mas na verdade ele é um Deus trino. O que é isso? É uma essência, como eu disse, e três em caráter. Eles vivem em perfeita harmonia. Por isso, quando eu falei na live que Jesus falou lá em João, foi acho que João 17, né, que é a oração de Jesus. Em João 17 ele fala, sejam um, assim como eu e o Pai somos um. E isso é lindo, irmãos. Mais uma coisinha pra gente já ir terminando, porque não vai dar pra eu falar tudo mesmo. É uma outra questão que a gente pode, que eu já falei no início, que é Deus é espírito. Em João 4:24 diz que Deus é espírito. Importa que vocês o adorem em espírito e em verdade. Irmãos, e eu já disse isso e vou repetir. Deus, mesmo sendo espírito, ele é um Deus pessoal, ele é uma pessoa, ele é um ser de relacionamento. Porém, ele não tem forma. Ou seja, não tem como definir a Deus. Deus não tem forma, não tem como definir, não tem como desenhar. Por isso, irmãos, que a idolatria é a abominação a Deus. Não há nada que a gente possa fazer que chegue aos pés dele. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que adorá-lo procura aquele versículo que fala com quem vocês vão me comparar. Por isso que não há nada que possa ser semelhante, lembrar o Deus Altíssimo. A única forma de nós conhecermos e adorá-lo é no Espírito. A única forma, eu vou repetir, de nós conhecermos a Deus e adorá-lo é através do Espírito e através do nosso Espírito que foi regenerado e agora o Espírito Santo habita em nós e fala ao nosso espírito. Irmãos, eu pergunto isso para vocês verem como uma idolatria, ela é uma abominação. Com quem vocês vão comparar o Altíssimo? Pessoas querem reduzir Deus, o Deus Filho, o Deus Pai, Deus Espírito Santo, a pequenas coisas. Por isso que Deus diz lá em Gênesis, quando ele dá os 10 mandamentos, abre lá nos 10 mandamentos para mim. 40, 25. Olha o que diz, enquanto ele está abrindo lá, abre em Isaías, marca aí tudo. 40, 25. Pega os 10 mandamentos para mim, quando fala da idolatria. Isaías 10, 25. Irmãos. 40, 25. Desculpa. Isaías 40. Desculpa, amor. Isaías 40, 25. Irmãos,
Leiam na sua casa Isaías 40. Leia. Porque Isaías 40, Deus ele vem consolando o povo. Eu tô caminhando aqui, ó, Isaías. Ele vem consolando, fala no verso 5 que a glória do Senhor será revelada e junto todos a verão, pois o Senhor é quem fala. No verso 6, fala assim, uma voz ordena, clame, a quem clamarei? Aí ele fala que toda a humanidade é como relva, que num minuto a gente acaba. Aí depois ele fala que Deus traz boas novas. No verso 10, o soberano Senhor vem com poder, com seu braço forte ele governa, a sua recompensa com ele está, o seu galardão o acompanha, como pastor ele cuida do rebanho, ele junta com seu braço os cordeiros e carrega no colo, ele conduz com cuidado as ovelhas. Verso 12, quem mediu as águas? Na concha da mão, com palmo definiu os limites. Quem calculou o peso da terra? Quem definiu os limites para o Espírito do Senhor? Quem instruiu como conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo? Quem ensinou? Aí ele fala, as nações são como gota num balde. A ilha não passa de um grão de areia. Aí ele começa a falar, diante dele todas as nações são como nada. Para eles são sem valor. Verso 18. Por isso que eu tô dizendo dentro do tema que Deus é espírito, ele não tem forma. Porque você quer reduzir o infinito no finito. Aquele que não tem fim com aquilo que acaba. Como você quer reduzir? Olha só. Com quem vocês compararão a Deus? Verso 18 de Isaías 40. Como poderão representá-lo? Por isso que a Bíblia diz que quando a gente sente o amor de Deus, a gente se constrange. Como podemos representá-lo? Como podemos glorificar na sua excelência? Por mais que a gente glorifique, por mais que os santos digam santo, santo, ainda é pouco para alcançar essa majestade, esse poder, esse senhorio do nosso Deus que reina. Por mais que você fique louvando santo, santo, santo. Irmãos, com uma imagem que o artesão funde e que aquele que mexe com ouro vai lá e modela, assim como modela a prata. Verso 20, ou com o ídolo do pobre, que pode apenas escolher um pedaço de madeira, que aquele que é pobre vai, pega um pedaço de madeira, procura um marceneiro, faz uma imagem para que não caia, aquela mão que morre, construiu uma imagem e você ajoelha-se na frente daquela imagem que foi construída por uma mão que morre, que foi pegar algo de uma madeira que veio de uma árvore que foi plantada por Deus. Olha como reduziu Deus. Será que vocês não sabem, verso 21, nunca ouviram falar, não contaram a vocês? Não compreenderam como a terra foi fundada? Aleluia! Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhoto. Irmãos, às vezes eu me pego observando quando eu olho uma multidão, ou quando eu olho a gente passeando, as pessoas de longe, a gente parece aqueles bonequinhos da Playmobil. De novo. É um monte de gentinha, pequenininha, igual Playmobil, andando e achando que é alguma coisa, irmãos. Com quem? Olha só, habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro, arma como uma tenda para neles habitar e reduz nada os juízes deste mundo. Aleluia. E ainda a gente perde tempo discutindo política. Temos que orar. Orar. E não também falar, é ele, tá? Orar. Orar. Mal eles são plantados, que é os juízes, ou semeados, mal lançam raízes na terra, pensa que é alguma coisa. Vai lá. Pessoas que foi. E hoje? Quem são? Não são nada. Eu vou pela minha área, que é psicanálise. Freud, pai da psicanálise, que estudou um pouco do inconsciente. Mas Freud está aqui? Ele já morreu? É lógico que a teoria, os estudos científicos nos ajudam a entender pessoas.
Mas quem foi que inspirou a mente de Freud? Quem foi que deu sabedoria para Freud? Quem foi que trouxe a inspiração, que deu a razão para Freud? Quem foi que formou Freud no ventre da mãe? Quem foi que deu a inspiração para ele começar a notar os próprios sonhos? Quem foi que fez de ele observar por uma coisa que movia as crianças desde pequenininho, que são o desenvolvimento dessas crianças? Quem foi? Quem foi a origem disso tudo? Da onde? Quem foi que deu a inspiração para que todos os neurônios, todos os neurotransmissores produzissem hormônios? Hormônios de adrenalina para agitar, hormônios de serotonina para o prazer, hormônios, o cortisol, que muitas vezes faz mal. Quem foi? Você já percebeu? Você sabe como os néfrons trabalham? O que é néfrons? Néfrons são aquelas pequenas células do rim. Você já estudou o sistema circulatório para saber como funciona? Você já estudou como que a mão, como que funciona o músculo abdutor, redutor e tudo essas coisas? Você já estudou como é que funciona a contração dos músculos? Que precisa soltar alguns produtos para o músculo fazer a contração? Você já estudou como que funciona todas as articulações? Você já estudou como que se produz a corda vocal? Que você verbaliza? Você já estudou como que funciona, como que é a cóclea? Como que é o sistema da visão? Você já estudou como que funciona a audição? Se você tá com o labirinto meio bagunçado, você fica tonto que você não fica em pé. Você já percebeu como que funciona o seu intestino? Que se você tem uma cólica intestinal, é algo que você não controla. Que são sistemas que não estão no seu controle. O seu coração bate sem você mandar. O seu sangue, o seu rim filtra sem você mandar. Irmãos, como que se formam os pensamentos? Meu Deus. É tudo muito lindo. É inexcusável a gente dizer que Deus não existe. Não podemos dar essa desculpa. Porque a criação está aí mostrando Deus. Aleluia. Sabe, irmãos? A Bíblia diz, olha só, com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial, aleluia, e a todas chama pelo nome, tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer, cada uma ele chama pelo nome. A Bíblia diz no Salmo 139 que Deus a cada dia ele sabia quando nós íamos sendo formados, ele ia sendo formado, nós íamos sendo formados no ventre da nossa mãe. Por que você reclama? O Senhor não se interessa pela minha situação. Deus não considera a minha causa. Será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno. Ele não tem início e ele não tem fim. Ele está acima do tempo. Ele é um Deus que não é movido pelas estações do ano, ele não é movido pela noite, ele não é movido pelo dia, é o Senhor que está acima de toda coisa, o tempo dele não é o nosso tempo. E a gente na nossa pequenez quer se debater com Deus. Irmãos, nós não somos, como eu disse, bonecos Playmobil andando aqui, ó, nessa nossa cidadezinha construída pelo Deus eterno. Todo ser vivo louva ao Senhor. Aleluia. Os pássaros, eu creio que louvam ao Senhor. Aleluia. As plantas têm o seu sistema de crescer, de liberar o oxigênio e pegar o gás carbônico. Irmãos, é tudo muito lindo. E isso porque eu sei pouca coisa da ciência, às vezes no sentido da ciência mesmo, da parte da medicina. Mas é coisa grande, irmãos. Aleluia. Quem é que tem poder do fôlego de vida? Quem é que tem poder da nossa vida? Quem é que tem o controle de todas as coisas? Aleluia. Quem é que tem? Aleluia. Tu és santo, aleluia. Aleluia. Ele não se cansa.
Se a gente ficar cansada fazendo um TCC, fazendo qualquer coisa, cansa. Se a gente não tem 4 horas de sono, a gente já está esgotado. Uma mente cansada, ela produz um monte de enfermidade. A gente precisa ter o sono do justo, a Bíblia diz isso. Nós precisamos, Deus deu o tempo do sono mesmo para descansar, para que a gente possa deixar nas mãos dele o controle de todas as coisas. A Bíblia diz que Deus dá enquanto nós dormimos. Temos que começar a ouvir de Deus, irmão. Sabe por quê? Porque quanto mais, mais, e quanto menos, menos. E quando a gente começa a ouvir a grandeza de Deus, irmãos, o nosso coração, ele pula de alegria. Por quê? Porque o Espírito Santo se move dentro da gente. Aleluia. Ele fortalece o cansado, dá vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. Os moços tropeçam, caem. Mas aqueles que esperam no Senhor, eles vão sempre renovar as suas forças. Eles vão voar alto como águias. Eles vão correr e não vão ficar exaustos. Eles vão andar e não vão se cansar. O nosso Deus, meu irmão, ele é imaterial. Ele não tem matéria-prima. É uma blasfêmia você querer reduzir o infinito no finito. É uma blasfêmia. O Senhor, ele é o Deus, nosso Deus, ele é composto de algo inexplicável. O nosso Deus, ele é eterno. Aleluia. Aleluia. O nosso Deus, ele é eterno. Vocês me permitem eu falar mais um pouquinho? O nosso Deus, ele é eterno. Eu só quero falar uma coisa. O Daniel disse que vai encerrar. Sabe, irmãos? Quando Deus, a gente fala assim, mas a mão do Senhor não está encolhida, mas os ouvidos não estão agravados, mas os olhos estão sempre atentos. Isso se chama antropomorfismo, que é a forma do homem. Deus, ele mostra formas humanas. É eufemismo, né, no português, né? E o que é isso? É para você ter uma ideia mais compreensível através da nossa mente humana, é para a gente conseguir entender isso. Eu amo esse Deus. E amanhã a gente pode, se for da vontade do Senhor, eu não sei quem vai ministrar amanhã, mas a gente pode... Amanhã? Podemos? Então amanhã a gente dá sequência nisso. Porque o nosso Deus, ele é lindo. Ele é inesgotável. Glória a Deus. Eu estou tão feliz. Já terminamos por hoje? Eu estou tão feliz. Porque podemos refletir. Irmãos, eu estou tão feliz por essa quarentena. Porque nós não estaríamos aqui se não fosse essa quarentena. Tá vendo que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus? Nós estamos indo para a igreja, congregando todos os dias, meditando. Deus, ele tá, de certa forma, nos proporcionando devocional todos os dias. Quem não faz devocional, não tem hábito, tá fazendo. Tá fazendo, tá vendo como é gostoso fazer o devocional? É lindo isso. É lindo. Sami, então sou eu, então. Amém por isso. Orem por mim, amém? Quando eu iniciei essa live, eu tava com minha barriga muito dura, porque eu já tive aquele probleminha de o intestino ficar duro, né? Já até fui internada por causa disso. Pus uma sonda nasogástrica e Deus reverteu. Não foi preciso operar o intestino. A minha prima, que fez cirurgia bariátrica, esses dias, a Elisângela, que o Senhor alcance ela agora em nome de Jesus. Ela começou a sentir a barriga dura, foi pro hospital agora, há pouco tempo, e tiveram que fazer cirurgia de emergência, porque deu hérnia da mesma forma que eu tive. Mas Deus, ele é maravilhoso. E no início dessa live eu estava com a barriga dura, eu estava falando, segurando a barriga. E eu comecei a interceder, e eu creio que o Daniel, meu esposo, também começou a interceder. Eu tô ótima. Eu estou ótima. Linda. Deus é bom, irmãos. Estou muito feliz porque eu estou aqui na minha casa em São Paulo. Eu estou com a minha filha. Eu estou com o meu genro, aquele que foi lá para Bertioga aquele dia, lembram? Então, eu estou com o meu esposo aqui. Tá muito bem. E continuem orando por nós, amém? Eu quero que vocês orem, irmãos, por favor, pela Raquel, a minha prima que me vem à mente agora. Eu não sei, Vini, como está sua mãe, mas orem pela minha irmã Angélica. Já orou, né? Já. Orem pela minha mãe, pela minha mãezinha, para Deus continuar dando força para ela. Rafael, você está melhor? Porque ontem o Rafael passou o dia muito assim, corpo ruim, mal-estar. Então nós oramos por ele e eu creio que ontem, depois da live, ele foi renovado, né? Glória a Deus. Obrigada por todos, viu? Vamos louvar porque ele vive? Vamos. Vamos, irmãos, louvar porque ele vive?
Coloca aí, baixa aí no seu celular, porque ele vive. E vamos louvar para encerrar essa live em nome de Jesus, né? Mais uma live aí para a glória de Deus. E você tá balançando todo mundo, né? Desculpa. Balançou lá na casa, lá a televisão de todo mundo. Deus enviou. Ó, o Pardal tava com dor de seu cabeça. filho Glória a Deus, Pardal. amado, para morrer em meu lugar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Olha só. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque ele vive, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém, amados? Amém. Deus lindo. Glória a Deus. Amanhã, então, a pastora Simone vai continuar falando do caráter de Deus, que foi bênção para as nossas vidas. Vamos continuar nos aprofundando aí no conhecimento da palavra, no conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade, que é a palavra de Deus, e a verdade vos libertará. Porque a palavra de Deus é o próprio Deus. Então, quando ele se revela a nós pela palavra... E essa semana você faz meio século, hein, meu amor? Meu Deus, falei. Acho que eles não ouviram direito. 50 anos, quarta-feira, amados. Meu Deus. Linda, né? Vamos ter que fazer uma live de aniversário, né? Ó que linda. É, vai ter que ser live, não vai ter jeito. Deus abençoe, viu, amados? Em nome de Jesus, que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Obrigada, Cristo, Jesus. que a doce consolação, a paz e a comunhão do Espírito Santo de Deus permaneçam sempre, sempre, sempre gravados em nossos corações, Amém. de hoje para todos sempre. Glória a Deus. Amém. Não se importando, amados, quando eu estava dando a bênção apostólica, não se importe, veio no meu coração assim, não importa a situação que você está vivendo, o que está passando, o Senhor, Ele vem de encontro aos nossos corações e Ele nos consola de todas as nossas aflições, em nome de Jesus. Vinícius, Amém? parabéns, é só na quarta. Parabéns é na quarta. Paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Beijão. Beijo para todos. Tchau, Paz. lindos.